E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 12ª aula do curso de Biologia Molecular e Celular, vamos falar um pouquinho dos cromossomos eucarióticos, dando um enfoque para os cromossomos humanos. Mas alguns pontos a gente pode extrapolar aí para praticamente todos os cromossomos eucarióticos. A parte de cromossomos procarióticos eu vou deixar para o curso de microbiologia. Aqui, no curso de Biologia Molecular e Celular, a gente vai dar um enfoque especificamente, como eu falei, para cromossomos humanos, que é um aspecto importante aí para as ciências da área da saúde. Então, especificamente nessa aula, vamos falar um pouquinho dos conceitos gerais aí dos cromossomos, vamos definir esse termo, vamos mostrar a distribuição dos cromossomos nos seres humanos, ou seja, quantos cromossomos os seres humanos possuem, mostrar a estrutura dos cromossomos, uma maneira geral aí para praticamente todos os eucariotos, e terminar conceituando o termo de gene, que é o segmento funcional dos cromossomos. E, obviamente, conceituando esse termo, isso vai servir como base para nós entendermos lá na frente nas aulas de transcrição gênica e controle da transcrição gênica. Beleza? Muito bem. Então vamos começar aqui conceituando o seguinte. O DNA, ácido desoxirribonucleico, como eu falei para vocês em aulas anteriores, ele é o produto responsável por portar a informação genética da espécie, seja ela procariótica, seja ela eucariótica. Então, nós, seres humanos, somos o que somos, por exemplo, por decorrência da sequência de nucleotídeos do nosso DNA. E nas células eucarióticas, o DNA ele está presente no núcleo celular, por isso que se chamam células eucarióticas, por decorrência do núcleo albergar aqui o nosso material genético. E nos seres humanos, por exemplo, temos cerca de 3 bilhões de pares de bases. Só que esses 3 bilhões de pares de bases não estão em uma única fita contínua, mas em sim distribuídos em várias fitas de DNA. E essas várias fitas de DNA que está distribuído no nosso material genético, nós chamamos de cromossomos. Então, para conceituar o termo cromossomo, isso nada mais é do que uma extensa cadeia de apenas uma única dupla fita de DNA que contém as informações genéticas daquele organismo. Então veja, não é só os seres humanos que possuem cromossomos. Todos os seres eucarióticos possuem cromossomos. Falando especificamente dos seres humanos, em questão de quantidade de cromossomos, os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos. Por que 23 pares? Porque 23 cromossomos são provenientes da nossa mãe e os outros 23 cromossomos são provenientes do nosso pai. E uma coisa importante quando a gente fala desses pares de cromossomos é que 22 destes pares de cromossomos são comuns entre si. Ou seja, o cromossomo 1 do nosso pai e o cromossomo 1 da nossa mãe são incrivelmente parecidos um com o outro. Este termo de ser parecido um com o outro, ou seja, de codificar praticamente os mesmos produtos, houver apenas pequenas diferenças entre um e outro, nós chamamos de cromossomos homólogos. Então, como eu falei, nós temos 23 pares que são homólogos. E nós temos um par de cromossomos, que nós chamamos de par sexual, que pode ser tanto homólogo, ou seja, possuir 2 cromossomos X, ou não homólogos, possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. O que é esse cromossomo X e esse cromossomo Y? Basicamente, os cromossomos sexuais são os cromossomos que vão dar as características, obviamente, sexuais do indivíduo. Então, se ele tiver os 2 cromossomos X, a característica sexual daquele indivíduo vai ser feminino. Já se o indivíduo tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, que são cromossomos não homólogos, ou seja, eles são completamente diferentes um do outro, a característica sexual genética daquele indivíduo vai ser masculino. Beleza? E uma coisa importante, os seres humanos possuem a sua composição genética diploide, que é o cromossomo do nosso pai e o cromossomo da nossa mãe. Só que a característica diploide é apenas presente nas nossas células somáticas, ou seja, são todas as nossas células, excetuando as células germinativas. Quando nós falamos das nossas células germinativas, elas são haploides, ou seja, os nossos espermatozoides ou os óvulos apresentam apenas uma única unidade cromossomal, ou seja, ao invés de possuir 2 cromossomos 1, as células germinativas possuem apenas um cromossomo 1 e assim para todos os outros 23
cromossomos. Isso que dá também a característica de variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie. Isso é um ponto importante para a gente ver lá na evolução, até mesmo porque quanto maior a variabilidade de indivíduos da mesma espécie, maior a resistência em doenças. A gente estuda isso daí extensivamente numa parte de evolução. Beleza? E uma coisa interessante, quando a gente fala da estrutura dos cromossomos, a gente tem que entender que os cromossomos podem estar em duas características diferentes. Quando a célula não está replicando, ou seja, ela está no estado de G0, os cromossomos eles estão totalmente distribuídos aqui no núcleo da célula. Então a gente não consegue identificar qual cromossomo é qual, porque está de uma maneira bem homogênea aqui no núcleo da célula. Mas, quando a célula entra em divisão, os cromossomos eles vão assumir uma outra estrutura, que é essa aqui. É uma estrutura extremamente espiralizada, ou seja, super torcida, que faz com que cada cromossomo fique numa posição específica individual. E aí, quando a célula entra em divisão, a gente consegue analisar especificamente cada cromossomo. Na ocasião na qual a célula não está em divisão, a gente não consegue observar os cromossomos nas suas unidades. Então, aqui, nessa condição, os cromossomos estão super condensados e é bem mais fácil de poder analisá-los. E olhando a estrutura dos cromossomos, basicamente, quando a gente olha um cromossomo super torcido, a gente observa essa estrutura aí, é bem semelhante a isso daí. O que é cada ponto dessa estrutura? Vamos dar uma olhadinha em relação a esse ponto. Se a gente olhar as extremidades da estrutura cromossomal, a gente vê que essa região corresponde à região dos telômeros, ou seja, são regiões extremamente importantes para determinar a viabilidade da célula. A gente vai estudar extensivamente essa parte de telômeros, mas que a gente vai ver que conforme o indivíduo vai envelhecendo, os telômeros dos cromossomos vão se encurtando. E isso é um sinal de que a célula está envelhecendo. Beleza? Nós temos aqui numa porção da estrutura do cromossomo, como se fosse uma forquilha que a gente chama de centrômero. O centrômero é um grupamento de proteínas que faz com que dois cromossomos idênticos, ou seja, cromátides irmãs, que a gente vai ver já já, fiquem unidos. E ele pode estar em diferentes pontos aqui do cromossomo. Nessa ilustração ele está bem aqui no meio. E os cromossomos eles apresentam braços, né? Então isso aqui é um braço, isso daqui é outro braço. Só que os braços eles apresentam diferentes tamanhos, sendo que um braço ele vai ser curto, que a gente denomina ele como P, e o outro braço vai ser longo, que a gente denomina como Q. Então sempre vai existir um braço maior que o outro, e cada braço tem a sua denominação. Esses pontos escuros aqui são pontos que, quando nós coramos com um corante chamado de Ginza, ele fica bem evidenciado. E essas regiões são regiões ricas em A e T. E quando fica escurinho essas regiões ricas em A e T, a gente denomina como bandas do cromossomo. E isso é um ponto extremamente importante para a gente identificar posteriormente a localização de um gene, certo? Bom, esse cromossomo que eu estou mostrando aí para vocês é um cromossomo que está super torcido, que está numa condição de replicação lá da célula. E quando o DNA replica, os cromossomos tiram uma cópia um do outro, que fica mais ou menos assim, um do ladinho do outro. E aqui o centrômero serve para unir esses dois cromossomos, ele fica exatamente aqui. Quando nós temos o mesmo cromossomo replicado, nós falamos que o cromossomo que foi replicado é uma cromátide irmã, como eu falei para vocês anteriormente aí, certo? Que daí, uma cromátide ela vai para uma célula que está dividindo e essa outra cromátide vai para outra célula. Isso, obviamente, na mitose, onde nós temos uma célula diploide, ela vai duplicar todo o seu DNA, vai ficar por um certo período tetraploide e vai dividir os cromossomos entre duas células diferentes para novamente se tornar diploide. Beleza? E os tipos de cromossomos? Como é que a gente pode determinar os tipos de cromossomos? A gente caracteriza os cromossomos com base na posição do centrômero. Então, se o centrômero estiver exatamente no meio do cromossomo, nós chamamos esse cromossomo de metacêntrico. Se o centrômero estiver para cima da estrutura do cromossomo, fazendo que nós tenhamos um braço curto e um braço longo, só que um braço bem curto, nós chamamos de cromossomo submetacêntrico. E quando o braço curto é menor do que o submetacêntrico, né, fica um pouquinho menor, nós chamamos esse cromossomo de acrocêntrico. E aí, quando o centrômero está diretamente na região dos telômeros, nós chamamos este cromossomo de telocêntrico, tá certo? Então, quando a gente dá uma olhada aí na estrutura geral dos cromossomos humanos, né, aqui
cada cromossomo está com a sua cromátide irmã, a gente vê aí os 23 cromossomos, certo? Cada qual cromossomo vai ter um parzinho, não está demonstrado aqui, mas nós temos 23 cromossomos comuns e os cromossomos sexuais, tanto o Y como o X. Observa aqui as bandas, está vendo? Essas regiões em preto são as bandas do cromossomo. A região central aqui é o centrômero e os braços longos e curtos e os telômeros aqui, certo? Temos também os diferentes tipos de cromossomos, por exemplo, os acrocêntricos, os metacêntricos, os submetacêntricos, certo? E aí, essa é a estrutura geral dos cromossomos humanos, beleza? E para encerrar essa aula, conceituar o termo genes, a gente pode dizer que os genes são as sequências de DNA responsáveis por codificar um RNA mensageiro para a produção de uma proteína. Eu coloquei esse termo em amarelo porque existem alguns pesquisadores que tentam ampliar o conceito de gene, que o gene não é só uma sequência de DNA que codifica um RNA mensageiro, mas sim codifica qualquer RNA que seja funcional. Então, num conceito geral, para a comunidade científica, via de regra, a gente considera que os genes são sequências de DNA responsáveis por codificar um RNA mensageiro, que também vai facilitar o entendimento aí do estudo de processos celulares que a gente vai ver posteriormente. Quando eu quiser me referir a um RNA que não seja mensageiro ou que não vire uma proteína, eu vou me referir como um RNA não codificante, não vou me referir como gene, beleza? E quando a gente olha a estrutura de um gene de um eucarioto, a gente vê basicamente isso daqui. O que é cada ponto da estrutura de um gene de eucarioto? Está faltando alguns pontos aqui, mas eu coloquei basicamente o que é o mais necessário. Então nós temos uma região anterior, antes do início do gene, que a gente chama de promotor, né? E depois do promotor, a partir deste ponto vermelho em diante, é que o produto do RNA vai ser produzido. Então o RNA deste gene vai ser produzido a partir deste ponto vermelho. E o que são esses pontos vermelhos e esses pontos azuis? Os pontos azuis são os introns e os pontos vermelhos são os exons. Eu já vou adiantando para vocês que os introns são as regiões do gene que não viram proteína, ou seja, quando se confecciona o RNA mensageiro, os introns são removidos. Já os exons não. Os exons permanecem na sequência dos RNAs mensageiros para conferir a informação para a produção de uma proteína. Obviamente está omitida aqui algumas regiões, como por exemplo as regiões não traduzidas, chamadas de UTRs, 5' e 3', mas isso a gente vai ver com mais detalhes lá quando a gente for estudar especificamente transcrição gênica, beleza? E para localizar um gene num cromossomo? Geralmente vocês provavelmente devem ter visto aí a localização de um gene num cromossomo que está, por exemplo, em 1q23.4. O que seria isso? É aonde o gene está localizado naquele cromossomo. E a gente segue algumas regras para localizar o gene no cromossomo. Que, primeiro de tudo, nós temos que identificar qual cromossomo aquele gene se encontra, identificar o braço, se ele está num braço curto ou num braço longo, e saber qual banda e subbanda aquele gene se encontra. Então vamos pegar um exemplo aqui, 1q4.25. Essa é a identificação do gene. Então, primeiro de tudo, falei para vocês que nós temos que identificar qual cromossomo aquele gene está presente. Então nós temos aqui um cromossomo e vamos supor que este é o cromossomo 1. Então, este gene está no cromossomo 1. E nós temos o cromossomo 1 aqui. O que seria este Q? Como eu mostrei para vocês lá atrás. Nós temos o braço longo e o braço curto. Este gene em questão ele está presente no braço longo. Então, ele está presente aqui nesta região. E esse 4.25, o 4 é a banda na qual ele está presente e o ponto 25 é a subbanda. O que seria isso? Vamos identificar primeiro a banda. Para a gente identificar a banda, a gente tem que contar a partir do centrômero. Como ele está no braço longo, o Q, a primeira banda é a banda mais próxima do centrômero. Então, esta é a primeira banda. Então, ela está na quarta banda. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Está exatamente aqui, que é a banda 4. Muito bem. E dentro da banda 4, se nós aumentarmos a resolução do microscópio que a gente está olhando esse cromossomo, a gente consegue enxergar outras subbandas, que são bandas dentro da banda. E aí, a gente olha e verifica que ele está numa subbanda. A gente denomina também a banda mais próxima do centrômero. Então, aqui nós temos 1, 2, eu coloquei genericamente, não coloquei 25 aqui, mas supondo que esta última aqui seria a subbanda 25.
Então, a posição de um gene e a localização dele no cromossomo é feita desta maneira. Beleza? Bom, essas foram as referências aí que eu utilizei para vocês nessa aula. Vocês vão encontrar com mais detalhes aqui no livro do Alberts e no livro do Pollard. O Cooper tem alguma coisa, mas os detalhes maiores dessa aula estão aqui, principalmente no livro Biologia Molecular da Célula. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E, obviamente, se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Todas as informações, como sempre, está aqui no descritivo deste vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.